comunidade das redes sociais, mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre as migrações do ressentimento. O ressentimento, diferentemente do sentimento que é mais objetivo, é mais direto em relação àquilo que sentimos, o ressentimento se envergonha ou procura escamotear os próprios sentimentos e o desloca para comportamentos alternativos, às vezes também no sentido de disfarçar o sentimento original. Afinal de contas, não podemos odiar. Afinal de contas, temos vergonha daquilo que pensamos em fazer, então temos que escamotear, deslocar isso para outros lugares. Quem fala sobre isso muito bem e até faz uma avaliação filológica sobre o fenômeno é Friedrich Nietzsche, quando ele faz uma crítica do platonismo e do cristianismo. Ele chama inclusive Platão de cristão antes do cristianismo, porque o que o platonismo aventava? O platonismo dizia que o mundo das ideias perfeitas está sobre nós, porém vivemos em um mundo de sombras e teríamos que alcançar a sabedoria, o conhecimento a respeito desse mundo de ideias perfeitas. Então passamos a negar a terra, e o cristianismo seria, segundo Nietzsche, a reprodução do platonismo, também do platonismo. Então, esse sentimento cristão, platônico, socrático, que traz a moral para a filosofia, e Nietzsche era completamente desfavorável a isso, ele entendia que a moral não teria que ser trazida para a filosofia. Então, segundo Nietzsche, acontece esse ressentimento no sentido de você se envergonhar. Afinal de contas, Deus não gosta do que eu estou sentindo, Deus não gosta do que eu tenho vontade de fazer, mas eu tenho vontade e eu sinto, e às vezes faço determinadas coisas, mas para escamotear certos pensamentos, eu começo a deslocar, a disfarçar, a ressentir, a fragmentar o sentimento original. Isso também pode ser chamado de neurose. O que é a neurose, segundo Freud, que aliás foi bastante contemporâneo de Nietzsche? A neurose vem daquilo que nos traumatiza. Temos traumas e esses traumas são conscientes e às vezes, e na maioria, segundo Freud, são inconscientes. A partir desses traumas começamos a reproduzir, ou seja, a nos comportar neuroticamente, reproduzindo aquilo que nos traumatizou de forma consciente ou de forma inconsciente. Mas esse ressentimento, ele se desloca, ele muda, e sobretudo hoje nessa atual era da comunicação, nessa atual era da projeção infindável das imagens, o ressentimento também, ele muda rapidamente. Vou dar alguns exemplos para vocês de como aspectos do ressentimento mudam rapidamente. Quando eu entrei no Estado como professor em 2011, e eu tenho uma tatuagem de 666 no braço, eu lembro que no início, em 2011, 2012, 2013 no máximo, até 2014, 2015, por ali, algumas coisas que eu falava em sala de aula a respeito da religião, da religiosidade, e que às vezes batia de frente com certos pensamentos tradicionais de alguns religiosos, alunos religiosos, eu lembro que isso me trazia vários problemas. Não foram poucas as vezes que
o diretor me chamou e, professor, procura maneirar aqui, maneirar ali. E simplesmente também pelo fato de eu ter essa tatuagem de 666, isso fazia com que a desconfiança religiosa em relação a mim fosse muito maior. E isso me trazia vários problemas, alguns ressentimentos em relação ao que eu fazia, e às vezes durante o ano aquele ressentimento ia se reproduzindo em muitos outros comportamentos, em várias pirracinhas, em várias picuinhas. Mas esse sentimento religioso tradicional, rapidamente, de uns tempos para cá, já não tem feito muita diferença na vida das pessoas. E o ressentimento, que era também um ressentimento religioso, até pouco tempo atrás, se deslocou muito mais agora para o ressentimento identitário, onde os gêneros, os tipos sociais específicos se ressentem por eles estarem sendo, talvez, ou imaginariamente, atingidos na sua identidade de mulher, de gay, de negro. Hoje em dia, e mesmo que a pessoa interprete erradamente aquilo que você está falando, aquilo que você está trazendo, o ressentimento, que era baseado numa religião supostamente tradicional, agora se desloca rapidamente para um comportamento de gênero, para um ressentimento de gênero. Mulheres, meninas, gays, negros, que têm a sua causa acertada, que estão corretíssimos em defender o seu lugar, melhores lugares do mundo, mas às vezes esse ressentimento, esse sentimento, essa ideia, ela vem da quantidade imensa de imagens que aparecem a nós na nossa vida em rede. Ou seja, Deleuze e Guattari dizia que nós somos a sociedade do excesso, não a sociedade da falta, como dizia Freud. Freud dizia que a partir da família edipiana nós formamos uma sociedade da falta. O que faltaria para a menina? O pai, que é objeto da mãe. O que faltaria para o menino? A mãe, que é objeto do pai. Então essa falta original, inconsciente, faz com que nós nos projetemos na sociedade em busca dessa identidade sexual perdida que nos faltaria lá atrás. Mas Deleuze e Guattari diz não, nós somos a sociedade não da falta, nós somos a sociedade do excesso. E hoje em dia, mais do que nunca, nós temos um excesso de reivindicações, mesmo que essas reivindicações sejam justas. Então, no excesso de reivindicações, nós criamos uma série de excessos de sentimentos e uma série de excessos de ressentimentos a respeito daquele sentimento identitário que, a princípio, a causa seria, ou é, e é muito justa. Então, e outra coisa também que vem junto com esse ressentimento é o ressentimento sexual. Como a sexualidade traz ressentimento? Porque nós criamos um excesso de imagens baseadas em causas justas do abuso do homem em relação à mulher. Essa causa é justa. Mas a reivindicação dessa causa vem em excessos, em excessos, em excessos, em excessos. É a TV, é o rádio, é o smartphone. Aí nós excedemos e passamos a exceder no sentimento e no ressentimento. Aí, de repente, um professor pega no braço de uma aluna e fala: posso ver as horas? Ah, tarado, está me assediando. Mas por que isso? Por causa do excesso.
O excesso fez com que o ressentimento se deslocasse de aspectos como o ressentimento religioso e se deslocasse para o excesso do ressentimento em relação ao gênero, ressentimento de gênero. E como esse tema da sexualidade atinge as pessoas, porque sexualmente as pessoas não estão felizes. Os especialistas dizem aí, e repetem por aí, que por mais que nós sejamos, entre aspas, livres, a ausência, a infelicidade na vida sexual é cada vez mais comum. Né? Cada vez mais comum. Esse tipo de infelicidade dentro dos quadros da vida sexual gera ressentimentos e excessos de ressentimento. Por isso, que horas são? Tarado, está me assediando. Isso acontece muito comigo em sala de aula às vezes, e eu já usei esse exemplo. Eu estava falando, eu tenho uma turma sobre saúde física e mental. Eu comecei a falar de psicanálise, Freud, Jung, tentei chegar em Lacan, mas de repente, como a aula nós falamos de sexualidade, porque buscamos falar de psicanálise, de repente um aluno da sala, por ser homossexual, começou a se sentir atingido porque o tema gerou algumas piadas de alguns meninos da sala, enfim. Toda a aula, todo o tema passou a não prestar porque um aluno se sentiu atingido na sua identidade de gênero. Então, isso é mais um indício de que os ressentimentos se deslocaram. Nos ressentíamos por questões familiares, por questões tradicionais, por questões religiosas. Isso atingia pessoas como eu, um professor de filosofia. Agora não. O ressentimento é o ressentimento de gênero. O ressentimento é o ressentimento de gênero. Esse ressentimento de gênero, esse ressentimento a respeito de aspectos raciais, ele está muito presente e às vezes esse ressentimento se volta contra a minha pessoa, né? Devido a alguns aspectos, ao meu estilo de vida. O meu estilo de vida gera ressentimentos nas pessoas. O meu estilo de vida, a minha maneira de ser, o fato de eu estar falando de filosofia, de ter um canal de filosofia onde eu coloco as minhas ideias, e eu sou o tipo de negro que mais sofre racismo, porque o racismo em relação a mim é um racismo militante, não é um racismo da indiferença, não é o racismo do desprezo, é o racismo militante. Quem ele pensa que é? Falando de filosofia, quando eu vou a outro país, então, no Caribe, na Europa, por aí, e faço vídeo de filosofia, aí pronto. Aí o ressentimento se multiplica, aí quando eu volto já tem cara feia, o cara já não fala comigo, quem me tratava bem já não trata mais. Isso também são aspectos das mudanças, né? Das mudanças do ressentimento. O ressentimento se desloca na sociedade. E uma coisa curiosa também é que por ter um canal no YouTube, eu me torno também vítima do excesso. Eu acabo produzindo e reproduzindo um excesso de ressentimento para mim. Então, se uma pessoa fizer uma coisa, de repente o professor faz uma coisa, aquilo em relação a ele é tratado de uma maneira. Em relação a mim, é tratado no excesso. No excesso daquilo que eu sou. Eu coloco vídeo no YouTube, eu vou a outros países e faço vídeo. Isso
vai se reproduzindo, porque mal ou bem, apesar de não ser milhões, eu tenho cerca de 7.600 inscritos. Então, o ressentimento da atualidade, ele ocorre no excesso. Ele ocorre no excesso de imagens. Ele ocorre no excesso da profusão de imagens em relação ao gênero, as nossas lutas de gênero. Eu estou aqui falando de filosofia, vou a vários lugares do mundo e do Brasil, coloco, em relação a mim, há às vezes um ressentimento que se volta de forma excessiva, porque mal ou bem eu me posiciono em excesso, porque muita gente me vê, eu acabo não passando desapercebido, e isso é mais um indício de que os sentimentos, os ressentimentos se deslocaram, e aquilo que era ressentimento religioso, porque o professor falou do evolucionismo, porque o professor tem um 666, agora se desloca para vários ressentimentos de gênero. E o que eu acho mais incrível, como as coisas mudaram rapidamente. Praticamente nenhum aluno se revolta mais se eu falar de teoria da evolução. Quase nenhum aluno se revolta mais se eu fizer alguma crítica em relação à religião. Eu posso falar que não acredito em Deus, que não acredito em Jesus, que não acredito em quase nada, nem na luz elétrica. Isso já não gera mais tanto ressentimento. O ressentimento tradicional e o ressentimento religioso se deslocou para o ressentimento de gênero. Para o ressentimento de gênero. É curioso, como eu falei para vocês, mal ou bem, eu sou atingido por isso, né? Quem é esse cara? Por que ele? Posso fazer nada, só tenho essa vida para viver e é só essa que eu posso viver. Então é isso aí. O que você acha disso? Dá like, comenta, compartilha com outras pessoas. Estava pensando nisso hoje e resolvi compartilhar com vocês. Ok, galera? Vocês são do coração.